Isso se baseia em documentação oficial que veio à tona há menos de 12 horas. E o que esses documentos revelam sobre Meghan Markle já desencadeou uma resposta de emergência do Palácio de Buckingham, que ninguém previu. Nos bastidores do palácio, os sussurros se transformaram em pânico no momento em que um vazamento confidencial veio à tona. O rei Charles e o príncipe William, presos ao dever e ao legado, foram forçados a tomar uma decisão que poucos acreditavam que um dia tomariam. Uma conta bancária secreta, mantida em segredo por anos, ameaçou repentinamente o frágil equilíbrio da monarquia. Títulos, entes simbólicos, tornaram-se armas. Linhas foram traçadas, portas se fecharam com força. E Meghan? Ela foi pega de surpresa com a mudança repentina de poder. Nada dentro do palácio seria como antes. Para a monarquia, teria este sido o ponto de ruptura definitivo? Vamos mergulhar nos detalhes chocantes. Conta secreta revelada. Palácio de Buckingham em choque. Na manhã de 1º de janeiro de 2026, um envelope lacrado chegou discretamente a Clarence House, endereçado ao secretário particular do rei. Dentro dele havia um arquivo que imediatamente colocou o palácio em alerta máximo. Eram 47 páginas de registros financeiros, e-mails e comprovantes de transações, abrangendo 3 anos. Esses não eram documentos comuns. Eram documentos internos, confidenciais e obtidos por meio de uma auditoria forense discreta que começou no final de 2024. A auditoria foi invisível ao público. Não foi divulgada e foi conduzida sob o mais absoluto sigilo por uma empresa especializada em Genebra, renomada por rastrear ativos de alto patrimônio líquido em todo o mundo. O que os arquivos revelaram deixou até mesmo os assessores mais experientes do palácio perplexos. Meghan Markle mantinha uma conta offshore privada em nome de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas. Entre 2019 e 2022, pouco mais de 4,2 milhões de libras esterlinas foram depositadas nessa conta. Pare um instante. 4,2 milhões. O momento foi impressionante. A conta foi aberta 3 meses antes do anúncio de que Harry e Meghan se afastariam de suas funções reais. Os depósitos coincidiram quase exatamente com as declarações públicas do casal sobre independência financeira e o corte do apoio da realeza. A situação fica ainda mais alarmante. A documentação incluía trocas de e-mails entre Meghan e um consultor financeiro de Los Angeles. Cada e-mail tinha um registro de data e hora, apresentando instruções passo a passo para estruturar transferências de forma a evitar as exigências de declaração tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Um dos e-mails, datado de 14 de novembro de 2019, era uma transcrição literal. Precisamos garantir que isso permaneça discreto até que estejamos completamente livres da supervisão do palácio. Outro documento, de 20 de fevereiro de 2020, apenas algumas semanas antes do último compromisso real, listava projeções de ganhos com contratos de mídia ainda não divulgados. O assessor mencionava plataformas de streaming e contratos de produção, valores que posteriormente coincidiram quase exatamente com os acordos anunciados com a Netflix e o Spotify. Considere as implicações. Essas negociações estavam acontecendo enquanto os Sussex ainda eram membros ativos da família real. Recebiam segurança paga pelos contribuintes e participavam de eventos oficiais em nome da coroa. Os documentos sugerem uma estratégia de saída cuidadosamente planejada, com acordos financeiros garantidos meses antes mesmo de a rainha ser informada. Mas o arquivo revelou camadas ainda mais profundas. Extratos bancários mostraram transferências frequentes da conta nas Ilhas Virgens Britânicas para uma segunda conta em Delaware. Delaware é notória pelo sigilo corporativo, permitindo que a propriedade seja ocultada por trás de diversas empresas de fachada. Essa conta em Delaware financiou os custos operacionais da Archewell, a Fundação Sussex. À primeira vista, isso pode parecer normal, mas a Archewell era divulgada como uma instituição de caridade financiada por doações privadas e rendimentos pessoais. Na realidade, uma parte substancial de seu capital inicial de giro veio de uma conta não divulgada, estruturada para evitar escrutínio e financiada durante um período em que Meghan e Harry ainda estavam sujeitos aos protocolos financeiros da realeza. Nem o palácio nem a comissão de caridade tinham conhecimento dessas transações. O dinheiro circulou de forma discreta, intencional e invisível. A cronologia dos eventos acrescenta mais uma camada de clareza e preocupação.
Em janeiro de 2020, os Sussexes anunciaram publicamente seu afastamento das funções reais, enfatizando o desejo de independência financeira. Em março, eles já haviam concluído seus últimos compromissos oficiais e se mudado para a América do Norte. 3 meses depois, compraram uma propriedade de 14 milhões de dólares em Montecito, Califórnia, dando uma entrada de quase 5 milhões de dólares. Os relatos da época sugeriam um empréstimo ou ajuda privada. Os documentos contam uma história diferente. Em maio de 2020, aproximadamente 3 milhões de libras foram transferidos da conta offshore para um serviço de custódia nos Estados Unidos, financiando diretamente a compra do imóvel. Não se tratava de um empréstimo. Era dinheiro acumulado discretamente meses antes, protegido de qualquer fiscalização e agora totalmente sob seu controle. Cada detalhe, cada registro de data e hora, cada transferência, pinta um quadro de planejamento meticuloso e sigilo absoluto. Os documentos revelam um lado da narrativa de independência financeira dos Sussex que nenhum anúncio público jamais divulgou. Um fluxo de fundos calculado e cuidadosamente ocultado que agora está no centro de uma tempestade palaciana. E agora, com as evidências expostas, o Palácio enfrenta uma decisão inevitável que atinge o cerne do protocolo real e da confiança pública. Fique ligado na tela enquanto revelamos o que acontece a seguir. Auditoria Secreta expõe Meghan. Título real corre o risco de ser cassado. No final de 2024, o Palácio de Buckingham percebeu discretamente que algo estava errado. A causa exata permanece incerta, mas fontes internas apontam para o que deveria ter sido uma verificação financeira de rotina das propriedades reais. Algo nos números não batia. Transações apareceram em contas que haviam sido fechadas ou realocadas depois que os Sussex se afastaram de seus deveres reais. Inicialmente, a equipe do palácio lidou com a situação internamente, na esperança de que fosse apenas um erro contábil. Mas as primeiras constatações apontavam para sérias violações das normas de divulgação financeira. Quando a gravidade potencial ficou evidente, o assunto foi levado a instâncias superiores. Uma auditoria independente foi encomendada para não deixar margem a dúvidas. Essa investigação foi concluída em meados de dezembro de 2025 e o relatório completo chegou às mesas do rei Charles e do príncipe William em 1º de janeiro. Em poucas horas, uma decisão unânime foi tomada. O título de Meghan Markle, Duquesa de Sussex, não seria apenas suspenso ou revisto. Seria cassado permanentemente. Cartas patentes já estavam sendo preparadas e os trâmites legais assegurados. A máquina da autoridade real havia começado a funcionar. A raridade de tal decisão não pode ser subestimada. Receber um título não é como revogar uma licença de estacionamento. A cassação de um título exige a aprovação direta do monarca, consulta a conselheiros sêniores, especialistas jurídicos e, geralmente, a participação do governo. O último caso comparável ocorreu em 1936, quando Eduardo VIII abdicou. A cassação de um título é reservada para atos que abalam os próprios alicerces da monarquia. Segundo fontes familiarizadas com a auditoria, as provas contra Meghan eram incontestáveis. A auditoria revelou uma conta offshore não declarada. As transações foram estruturadas para evitar os limites de declaração. O dinheiro foi transferido discretamente, sem divulgação. No mínimo, isso representa uma grave violação da transparência financeira que se espera da família real. Na pior das hipóteses, levanta questões sobre possíveis violações legais em diversos países. As implicações são impressionantes, mas a história não se resume a números. Durante anos, Meghan e Harry disseram ao mundo que foram vítimas de uma instituição que os abandonou, financeira e emocionalmente. A narrativa delas pintava um quadro de dificuldades, obrigadas a se virar sozinhas, sem apoio, lutando para sobreviver. Oprah, Netflix, as memórias, todos enfatizaram sua suposta vulnerabilidade. No entanto, os documentos agora mostram que, exatamente durante o período em que Meghan alegou dificuldades financeiras, milhões foram transferidos discretamente para contas secretas. Propriedades multimilionárias foram adquiridas, financiadas por meio de canais desconhecidos. A imagem pública de vulnerabilidade desmorona diante das evidências. O que é ainda mais chocante é o que os memorandos internos do palácio revelam. A equipe responsável pelas finanças e logística do Sussex tomou notas detalhadas. Um memorando, datado de dezembro de 2019, descreve um pedido incomum do escritório de Meghan para um detalhamento completo dos gastos reais com segurança, viagens e acomodações. Informações que normalmente não são compartilhadas nesse nível.
Outro memorando, de fevereiro de 2020, observa que terceiros, especificamente um escritório de advocacia da Califórnia representando Meghan, solicitaram registros financeiros internos semanas antes de sua partida oficial. Por quê? O que eles estavam procurando? Quem permitiu que isso acontecesse? O padrão que emerge é arrepiante em sua clareza. Não se tratava de uma escolha espontânea de se afastar dos deveres reais. Foi uma estratégia de saída meticulosamente planejada. Garantir fundos ocultos, criar estruturas offshore, negociar contratos lucrativos com a mídia e coletar informações internas para fortalecer futuras campanhas legais ou públicas. Cada movimento era documentado, cada passo era executado com cuidado, mas nada era compartilhado com a família ou com a instituição que representavam publicamente. Isso não foi independência. Foi uma farsa cuidadosamente orquestrada. Agora, vamos falar sobre o rei Charles e o príncipe William, porque a resposta deles diz tudo o que você precisa saber sobre a seriedade com que estão encarando isso. Continue acompanhando. As finanças secretas de Meghan inflamam a fúria da realeza. Há anos, o rei Charles vem remodelando discretamente a monarquia. Sua missão sempre foi clara: modernizar, simplificar e adequar a instituição às expectativas contemporâneas, com operações mais enxutas, supervisão financeira mais rigorosa e limites bem definidos entre patrimônio pessoal e fundos institucionais. Esses têm sido seus princípios norteadores. Mas as recentes revelações ameaçam desfazer tudo isso. Eles sugerem que um membro de confiança da família real pode ter agido deliberadamente fora dessas regras, expondo a coroa a riscos legais e de reputação. O príncipe William acompanhou o desenrolar desses eventos com frustração em particular. Conhecido por evitar confrontos públicos, ele sempre manteve uma distância cautelosa de Harry e Meghan. No entanto, fontes internas afirmam que ele tem demonstrado exasperação discreta com os padrões de engano e manipulação. As novas evidências financeiras parecem confirmar suas maiores preocupações. Segundo relatos, ele disse ao pai que medidas parciais seriam insuficientes. A credibilidade da monarquia, argumentou ele, exigia uma ação rápida e decisiva. Charles concordou. A decisão de retirar o título de Meghan não é apresentada como uma punição. É uma medida de proteção. Ao permitir que ela mantenha o status real enquanto os documentos sugerem que ela violou a confiança e a transparência esperadas da coroa, a instituição correria o risco de sofrer danos muito maiores do que se agisse com firmeza. Esta é uma linha traçada na areia. A participação nessa família acarreta responsabilidades, e os privilégios podem ser retirados quando essas responsabilidades são descumpridas. Esse princípio se aplica a todos, independentemente da narrativa pública que construam ou das campanhas midiáticas que promovam. Legalmente, Meghan poderia contestar a decisão. Ela poderia alegar que seus arranjos financeiros eram legítimos, que as contas foram divulgadas quando exigido, ou que suas transações foram estruturadas sob aconselhamento profissional e dentro da lei. Mas a auditoria foi conduzida por uma empresa totalmente independente, sem qualquer interesse no resultado. As evidências são completas. A cronologia é inequívoca, e o palácio, pela primeira vez em anos, está disposto a apresentar fatos em vez de se basear em fontes anônimas ou declarações vagas. Os fatos neste caso são condenatórios. Qualquer contestação judicial obrigaria Meghan a depor sob juramento sobre a origem dos fundos, porque foram ocultados e quais eram suas intenções. Ela teria que fornecer documentação, responder a perguntas incisivas e enfrentar o intenso escrutínio que havia evitado anteriormente, um risco contra o qual qualquer advogado a desaconselharia. A percepção pública também está mudando. A marca Sussex foi cuidadosamente construída com base na autenticidade, na busca pela verdade e na narrativa de resistência a uma instituição poderosa. Mas a verdade e a narrativa entram em conflito quando os documentos contradizem a história. Negociar acordos em privado, enquanto se demonstra publicamente lealdade à coroa, mina a credibilidade. Opor-se a uma instituição perde peso moral se o ganho financeiro foi priorizado discretamente. O contraste é gritante e o público percebe isso rapidamente. Quando um lado possui provas concretas e o outro se baseia em declarações cuidadosamente elaboradas, as provas sempre prevalecem. Quanto a Harry, ele não é mencionado como o ator principal nos documentos. As contas foram registradas em nome de Meghan, a correspondência foi encaminhada por sua equipe e as instruções partiram dela. Mas ele não está imune.
Como marido dela, ele participa da narrativa pública de independência financeira, dos projetos midiáticos e das decisões estratégicas em torno do afastamento das funções reais. Ou ele sabia da existência da conta, o que o torna cúmplice, ou não sabia. Ao levantar questões sobre sua consciência e controle, nenhum dos cenários se mostra favorável. A decisão do Palácio de focar no título de Meghan sinaliza uma distinção. Ela é a protagonista. Ele é secundário. No fundo, trata-se de comportamento, não apenas de um relato isolado. Trata-se de padrões de decisões que priorizam a riqueza pessoal em detrimento do dever institucional. Trata-se de confiança e das consequências quando essa confiança é quebrada. Por que esconder dinheiro se tudo é legítimo? Por que estruturar transações para evitar o escrutínio se não há nada a ocultar? Por que negociar contratos lucrativos com a mídia enquanto ainda representa a coroa se as intenções são transparentes? As perguntas são incômodas, mas inevitáveis. O que está em jogo não é apenas a reputação de Meghan. São os pilares da integridade de uma instituição que perdura há mais de 1 milênio, evoluindo, responsabilizando-se por seus atos e recusando-se a tolerar ações que comprometam seus valores fundamentais. O anúncio será feito. O palácio está pronto para agir. Os documentos são claros, a cronologia é condenatória e as contradições são impossíveis de ignorar. Esses fatos são indiscutíveis. Eles existem independentemente de narrativas, estratégias de relações públicas ou simpatia da mídia. Eles revelam que, durante o período em que Meghan alegou dificuldades financeiras, uma estrutura financeira secreta estava em funcionamento. Não apenas enquanto exerciam funções reais, mas mesmo depois de se afastarem, Harry e Meghan enfrentaram acusações de continuarem a monetizar a monarquia. Fiquem ligados, pois revelaremos toda a história por trás dessa controvérsia. Os acordos polêmicos de Harry e Meghan. A ideia de que o príncipe Harry e Meghan Markle monetizaram a monarquia tornou-se uma das críticas mais persistentes desde que se afastaram das funções reais. Não se trata de questionar se eles tinham o direito de ganhar a vida, mas sim de quando as bases foram lançadas e quais ativos foram usados para garantir esses rendimentos. Para os críticos, a controvérsia reside na sobreposição entre privilégios reais e lucro privado, e se os Sussex ultrapassaram um limite que as gerações anteriores evitaram cuidadosamente. Quando Harry e Meghan se afastaram de suas funções reais no início de 2020, o casal enfatizou o desejo de independência financeira. No entanto, poucos meses depois, anunciaram acordos lucrativos com a Netflix, o Spotify, editoras e agências de palestrantes internacionais. Comentaristas logo apontaram que esses acordos provavelmente não teriam se concretizado, sem a visibilidade e a credibilidade inerentes ao fato de serem membros ativos da realeza. A pergunta que os críticos fazem é simples, mas incômoda. Esses contratos existiriam sem os títulos e a atenção global a eles associados? Historicamente, os membros da família real foram impedidos de exercer atividades comerciais justamente para evitar esse conflito. O poder da monarquia sempre se baseou no simbolismo, na continuidade e na neutralidade percebida. O status real não deveria ser usado como um ativo de marca. Membros da realeza do passado que se aventuraram em negócios comerciais geralmente o fizeram somente após uma clara separação de suas funções reais, e mesmo assim sob escrutínio. Nesse contexto, a rápida transição dos Sussex para o entretenimento e a mídia pareceu sem precedentes. A reação negativa do público se intensificou quando os críticos notaram que o conteúdo desses projetos frequentemente se concentrava na própria vida da realeza. Entrevistas, documentários e memórias se baseavam fortemente em experiências no palácio, relações familiares e tensões internas. Para os apoiadores, isso era simplesmente Harry e Meghan contando a sua verdade. Para os críticos, parecia uma forma de monetizar a proximidade com a coroa enquanto, simultaneamente, a denunciava. Essa contradição tornou-se o cerne do debate sobre a monetização. O International Business Times noticiou que comentaristas da realeza e especialistas em direito constitucional alertaram que essa abordagem corria o risco de prejudicar a reputação da monarquia. A preocupação não se limitava a Harry e Meghan pessoalmente, mas também ao precedente. Se a associação com a realeza pudesse ser convertida em lucro privado sem consequências, o que impediria que futuros membros da família real fizessem o mesmo? A monarquia depende tanto da discrição quanto da relevância, e os críticos argumentam que o modelo Sussex tornou essa fronteira irreconhecível. No Reino Unido, a opinião pública permanece dividida.
Ao longo dos anos, as pesquisas têm mostrado índices de aprovação cada vez menores para os Sussex, principalmente entre o público que vê a monarquia como um serviço público e não como uma plataforma para celebridades. Para esses críticos, os especiais da Netflix e os contratos para livros reforçam a crença de que o status real estava sendo tratado como propriedade intelectual, algo a ser licenciado e vendido. Os apoiadores argumentam que Harry e Meghan foram pressionados a entrar em empreendimentos comerciais depois de perderem o financiamento público e a segurança. Eles argumentam que a instituição lhes deixou poucas opções. Os críticos respondem que a necessidade financeira não elimina as questões éticas, especialmente quando os lucros estavam tão intimamente ligados à identidade da realeza. O que torna essa questão particularmente delicada é o momento em que foi abordada. Segundo relatos, muitas negociações começaram enquanto Harry e Meghan ainda representavam oficialmente a coroa. Mesmo que nenhuma regra tenha sido quebrada, a percepção de sobreposição de funções continua alimentando a desconfiança. Na monarquia, a percepção muitas vezes importa tanto quanto a legalidade. Para o rei Charles e o príncipe William, o debate sobre a monetização atinge o cerne daquilo que eles tentam proteger. Charles defende uma monarquia simplificada e credível, que sobreviva graças à confiança pública. William, cada vez mais visto como o guardião desse futuro, demonstra cautela em relação a tudo que transforme a vida da realeza em conteúdo de entretenimento. Do ponto de vista deles, o modelo de negócios dos Sussex corre o risco de reduzir uma instituição milenar a uma franquia de mídia. É por isso que as críticas nunca desapareceram de verdade. Não se trata apenas de contratos ou valores monetários. A questão central é se a identidade real pode ser adotada seletivamente para fins lucrativos, embora seja rejeitada em princípio. E, à medida que o escrutínio aumenta, a conversa muda novamente, do dinheiro para algo ainda mais sensível, por enquanto. Em meio a tudo isso, o debate continua acirrado. Harry e Meghan deveriam manter seus títulos reais? E quem decide quando a tradição ultrapassa os limites? Acompanhe nossa análise completa. Os títulos reais de Harry e Meghan geram controvérsia sem fim. O debate sobre os títulos reais do príncipe Harry e Meghan Markle persiste, mesmo anos após eles se afastarem de suas funções oficiais. O que começou como um acordo técnico em 2020 evoluiu para uma discussão mais ampla sobre simbolismo, limites e se o status real pode realmente ser separado da vida pública depois de concedido. Quando Harry e Meghan anunciaram sua decisão de se afastarem de seus papéis como membros seniores da família real, o Palácio de Buckingham divulgou uma declaração cuidadosamente elaborada, delineando os termos de sua nova função. Um ponto crucial era que, embora mantivessem os títulos de Duque e Duquesa de Sussex, não usariam mais o tratamento de Alteza Real Sar na prática. A linguagem utilizada foi deliberada, ela não removeu legalmente os títulos, mas deixou claro que eles não deveriam ser usados de forma a sugerir uma representação ativa da realeza. Na época, muitos presumiram que esse acordo resolveria a questão. Não resolveu. Em vez disso, criou-se uma zona cinzenta que, desde então, se tornou um ponto central de críticas. Os títulos reais não são meras honrarias, carregam peso histórico e significado público. Quando esses títulos aparecem em contextos comerciais ou semi-comerciais, mesmo que sutilmente, inevitavelmente surgem questionamentos. Reportagens citadas pelo Times of India reacenderam o debate ao alegarem que Meghan teria usado seu título de Alteza Real em correspondências privadas e em contextos relacionados a presentes, apesar do entendimento firmado com a falecida Rainha Elizabeth II. Enquanto os defensores argumentam que o uso privado não infringe nenhuma lei formal, os críticos o consideram uma violação do espírito do acordo. Na cultura da realeza, essa distinção é de extrema importância. A monarquia sempre se baseou tanto em convenções não escritas, quanto em regras escritas. O que alimenta a controvérsia não é apenas se o acordo foi tecnicamente violado, mas porque os títulos ainda importam tanto para a identidade pública dos Sussex. Meghan é frequentemente apresentada na mídia e em campanhas publicitárias como a Duquesa de Sussex, um título inseparável da instituição que ela criticou abertamente. Para os apoiadores, este é simplesmente o seu título legal e parte de sua identidade. Para os críticos, parece um engajamento seletivo, uma rejeição à instituição enquanto se continua a beneficiar-se de seu prestígio. Essa tensão se acirra quando os títulos se cruzam com empreendimentos comerciais.
A construção de uma marca pessoal, palestras. Publicações e aparições na mídia ganham ainda mais peso quando associadas ao status real. Críticos argumentam que até mesmo o uso passivo do título de duquesa aumenta a credibilidade e a visibilidade no mercado, criando uma situação desigual em comparação com figuras não pertencentes à realeza. Isso, segundo eles, mina a própria razão de ser de se afastar da realeza. No Reino Unido, o debate aborda questões constitucionais mais profundas. Os títulos são concedidos pela coroa, não sendo propriedade de indivíduos no sentido convencional. Eles visam refletir serviço e dever. Quando os deveres são removidos, alguns argumentam que os símbolos também deveriam ser removidos. Outros alertam que a remoção retroativa dos títulos poderia politizar a monarquia e abrir precedentes perigosos. Até o momento, o rei Charles tem se mostrado cauteloso, preferindo a contenção ao confronto. Sua abordagem reflete o desejo de evitar que disputas familiares se transformem em crises constitucionais. O príncipe William, no entanto, é amplamente reconhecido por adotar uma posição mais firme sobre o assunto, acreditando que a clareza é essencial para a credibilidade futura da monarquia. Para ele e seus aliados, a falta de clareza gera controvérsias constantes. Internacionalmente, a questão se desenrola de forma diferente. Nos Estados Unidos, os títulos reais funcionam mais como descritores de celebridades do que como marcadores constitucionais. Essa diferença cultural amplificou os mal-entendidos. Ações que podem parecer triviais ou simbólicas nos Estados Unidos podem ter consequências profundas na Grã-Bretanha, onde a monarquia está enraizada na identidade nacional. A questão central permanece sem resposta. Podem os títulos reais existir independentemente da responsabilidade real? A situação dos Sussex sugere que, uma vez que um título entra no ecossistema comercial e midiático, torna-se quase impossível neutralizá-lo. Cada aparição, cada apresentação, cada associação com uma marca reacende o debate. E à medida que essa discussão se intensifica, deixa de ser apenas uma questão privada. A opinião pública está mudando, e Meghan está perdendo apoio. Então, o que o público realmente pensa deles? Continue assistindo para descobrir, do apoio da realeza à reação negativa do público. A opinião pública em relação a Meghan Markle mudou drasticamente nos últimos anos, passando da curiosidade e apoio iniciais para uma onda constante de críticas e escrutínio. Em 2025, diversas pesquisas e relatórios indicavam que ela havia se tornado uma das figuras públicas mais impopulares na Grã-Bretanha e internacionalmente. A designação, que gerou manchetes como uma das celebridades mais detestadas, ressalta não apenas o intenso fascínio do público pelo Sussex, mas também os riscos que sua imagem pessoal representa para a percepção geral da monarquia. A transformação na opinião pública é complexa, influenciada por uma combinação de cobertura da mídia, ações pessoais e a narrativa contínua em torno do afastamento de Harry e Meghan de suas funções oficiais. Embora os Sussexes inicialmente tenham desfrutado de certa simpatia após sua saída da vida na realeza, em grande parte centrada em temas de liberdade pessoal e alívio das pressões institucionais, essa boa vontade foi gradualmente corroída. Cada grande projeto midiático, entrevista ou declaração pública foi intensamente examinado, muitas vezes ampliando deslizes ou supostas contradições em suas mensagens. Um dos principais fatores que contribuem para a impopularidade é a percepção de que Meghan lucrou com sua associação à realeza enquanto, simultaneamente, criticava a instituição que um dia representou. Documentários, memórias e entrevistas públicas da Netflix atraíram grande atenção, mas críticos argumentam que exploram a monarquia para benefício próprio. Por exemplo, embora ela se apresente como independente e defensora da autenticidade, esses projetos de grande repercussão são frequentemente vistos por detratores como uma forma de alavancar privilégios reais para obter sucesso comercial. Essa tensão entre a imagem de independência baseada em princípios e a realidade de lucrativos compromissos com a mídia intensificou o sentimento negativo perante o público. As redes sociais também desempenharam um papel significativo na formação da imagem pública de Meghan. Plataformas como Twitter, Instagram e TikTok amplificaram tanto as críticas quanto os elogios, criando um ambiente no qual a percepção pública é imediatamente reativa e frequentemente polarizada.
Os críticos aproveitam-se de quaisquer inconsistências ou momentos controversos percebidos, compartilhando-os amplamente e com frequência, enquadrando-os de maneiras que reforçam a narrativa de desaprovação. Por outro lado, seus apoiadores são veementes em sua defesa, mas seus esforços muitas vezes não conseguem contrabalançar o grande volume de cobertura crítica. O efeito amplificador das mídias sociais significa que a opinião pública pode mudar rapidamente, às vezes com base em informações parciais ou seletivas. Os dados das pesquisas refletem essas tendências. Embora a popularidade de Meghan continue forte em certos grupos demográficos, particularmente entre o público internacional mais jovem e em alguns mercados dos Estados Unidos, sua aprovação no Reino Unido caiu drasticamente. Pesquisas destacam um contraste marcante entre as percepções no exterior e no país, com críticos domésticos frequentemente citando questões de transparência, percepção de privilégio e a comercialização do status real. Nesse sentido, a opinião pública não se resume simplesmente à simpatia pessoal. Isso também reflete preocupações mais amplas sobre a integridade da monarquia e o papel dos ex-membros da realeza na vida pública. A cobertura da mídia frequentemente enfatiza a intensidade dessas reações. Manchetes que destacam sua inclusão em listas de celebridades mais impopulares fazem mais do que relatar o sentimento público. Eles também a moldam, criando um ciclo de retroalimentação onde a crítica alimenta um escrutínio ainda maior. Esse fenômeno tem consequências que vão além da reputação pessoal. Ele também afeta a monarquia indiretamente. A percepção pública dos Sussex pode influenciar a forma como a família real é vista em geral, particularmente numa era em que a confiança, a transparência e a credibilidade são fundamentais para manter o apoio institucional. Além disso, a impopularidade cruza-se com o controlo da narrativa. Meghan e Harry têm tentado apresentar-se como defensores da saúde mental, da igualdade e de causas de caridade. Mas o sentimento negativo complica esses esforços. Até mesmo mensagens destinadas a promover boa vontade são, por vezes, reformuladas pelos críticos como performáticas ou oportunistas. A implicação mais ampla é que a percepção pública é uma ferramenta poderosa para moldar a legitimidade de suas ações, seja em empreendimentos midiáticos, iniciativas filantrópicas ou construção de marca pessoal. Em última análise, a combinação do escrutínio da mídia, da amplificação nas redes sociais e das pesquisas de opinião pública evidencia um desafio fundamental. A marca e a imagem dos Sussex tornaram-se inseparáveis da opinião pública, principalmente no Reino Unido. Cada ação deles é interpretada à luz de controvérsias anteriores, criando uma situação em que até mesmo as ações bem-intencionadas são passíveis de críticas. E você, o que acha? Foi uma quebra de confiança ou apenas uma estratégia financeira complexa? Gostaríamos muito de saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.